Assuntos do dia, pelo menos o que aconteceu aí recentemente no meu dia e, sei lá, qualquer coisa que sirva para manter vocês ocupados enquanto vocês estão almoçando, ou sei lá, ou enquanto vocês estão indo para o trabalho. Mas os assuntos do dia são, seja o máximo cringe que você conseguir. E a Lisa Liu também, né? Que é um assunto que já tá meio que passando o hype, mas eu só tô falando agora, então foda-se, lidem com isso. Primeira coisa, esvaziando a minha mente. Eu tava. Hoje eu fui tirar sangue, porque depois de trabalhar um mês inteiro no CLT, eu ganhei um grande presente. Ganhei dengue, e agora eu vou ter que ficar parado por causa disso. Tipo, já tô parado quase uma semana e tava quase morrendo. E eu não sei onde é que eu fui pegar dengue. Porque, porra, eu fico no meu quarto só. Eu fico no meu quarto, porta fechada, janela fechada, segundo piso. Tipo, não tem como o mosquito ter vindo até aqui, tá ligado? E você só pega dengue de um jeito, que é sendo picado pelo mosquito. Mas tá, foda-se, né? Essa não é a questão. Eu estava indo lá de carro pro pronto atendimento e eu vi uma coisa interessante. Eu vi uma placa, tipo, meio assim amassada, que tava escrito Curso Técnico de Matemática. E era uma placa em branco com escrita preta, assim, fonte normal. Só que o local que ela tava era muito estranho, porque ela tava, tipo, no meio de um negócio de mato, assim. Tipo aqueles cantos onde tem mato, assim, que termina a rua e o pessoal meio que joga lixo lá. Aí eu fiquei pensando, cara, o que que tá acontecendo? Será que é alguém que quer monetizar o conhecimento dele sobre matemática? Ou será que é uma faculdade das mais porca possível, tá ligado? Mas daí eu parei pra pensar, cara, é assim que o mundo é. É assim que o mundo é, sabe? Tipo, aí vai ver, você entra lá, é um cursinho, na verdade é só uma pessoa, tipo, ensinando na casa de madeira no meio do mato, tá ligado? Mas que seja, eu fiquei pensando assim, cara, isso aqui tá muito estranho, sabe? Tipo, quem que vai ligar ali no, naquela placa que tá toda mal colocada, tipo, e não é uma placa que é tipo assim, colocada lá em cima, é uma placa que tá tipo pregada com uma madeirinha assim no chão, sabe? No barro. E eu parei pra pensar como que isso é normal, sabe? O mundo roda dessa forma. E muitos negócios, tipo, eu já tive negócios, né? A gente começa assim, meio que na informalidade, não é nada profissional. E, aliás, quem tem dinheiro para começar um negócio já profissional, sabe? Normalmente é quem já vai dar certo, sabe? Porque já tá de boa, assim, já tem um capital para iniciar. Mas quem não tem, ser cringe é o melhor que elas podem fazer, sabe? E eu andei reparando, talvez por isso que na época dos nossos pais e avós parecia que era um pouco mais fácil. Tinha essa questão da urbanização e tal, que tinha posições que ainda não estavam preenchidas, né? Quem começou lá atrás construiu seus impérios, aí conseguiu, né? Quem tinha um mínimo recurso para começar alguma coisa, cara e coragem. E eu tô vendo que essa geração disso não, de hoje não tem isso, sabe? Eles têm uma vergonha muito grande de fazer negócios. Eles têm uma Se for parar pra pensar, parece que tudo é meio cringe hoje em dia. Você querer vender seu produto, você tentar criar conteúdo na internet, tudo é meio cringe. Tipo, ah lá, sabe? A pessoa tá tentando fazer um negócio na internet. Ou tipo, ah lá, sabe? A pessoa acredita que vai dar certo com uma loja de dropshipping. Até alguém conseguir, sabe? Porque ninguém acredita. Tá todo mundo muito descrente de tudo, ninguém acredita mais em nada. Eu começo a ver que talvez essa coragem, essa anti-vergonha, talvez os nossos pais, nossos avós não tinham, por isso que eles iam lá e conseguiam fazer os negócios, sabe? E isso tá chegando agora na próxima geração, onde muitos negócios vão simplesmente acabar. E você pode pensar em todos os ramos. Uma ótica, por exemplo, pode ser um negócio de construção, pode ser negócios antigos assim que eram da família, porque essa galera não tá se interessando por esses novos negócios. E você vê, por exemplo, essas mães e pais assim colocando os filhos para fazer o marketing da empresa deles no Instagram. Você vê aí, como eu falei, ótica, negócio de placa solar. E eles fazem bem na má vontade, assim, tipo, ai, isso aqui tá um saco, como qualquer adolescente, né?
que acha os negócios dos pais desinteressantes e às vezes fica até bom, às vezes ainda irrita, sabe? Porque é original, a pessoa claramente não queria estar fazendo aquilo ali. Eles acham até meio vergonhoso. Parece que, olha só que coisa maluca. Era pra essa geração ser uma das mais, assim, toda blogueirinha, criativa. Na real, a galera tem essa coisa de não querer mais aparecer. Tanto que tá surgindo aí essa onda de canal dark, a galera quer fazer as coisas no escuro, cada vez aparecer menos. E quem bota a cara e aparece, parece que tá tendo na real uma vantagem. Então, o que parece mais fácil, na verdade, é mais difícil. Por exemplo, ó, a pessoa vai fazer um canal dark, só que daí ela vai ver que ela precisa de um monte de banco de imagem, de qualidade e uma edição para compensar essa falta de um personagem que não existe. Até uma das coisas que eu não faço aqui é, por exemplo, ficar colocando minha cara o tempo todo. Eu só coloquei lá no começo, mas eu comecei a parar pra pensar e falar, bom, eu acho que tem alguns canais que ficam melhor até sem a pessoa aparecer, porque no meu caso eu quero que a ideia seja valorizada, eu quero que as coisas que eu esteja falando sejam mais importantes do que eu. Apesar de eu não ter uma aparência ruim, sabe? Isso não ia me atrapalhar, talvez ia até ajudar um pouquinho, ou ia ser irrelevante. Mas que seja, né? Acredito que eu quero eximir essa questão do personagem. Tipo, o personagem não é importante, e sim a mensagem que ele está passando. Vamos falar de Alissa Liu também. Por que que Alissa Liu meio que rompeu a bolha? Será que é por conta da foto dela que, que fizeram montagem? Obviamente sabotagem. É, tipo, claramente montagem. A foto dela assim, do pé, tipo, pelo que parece, quem é a mesma coisa que bailarina, tipo, é pra ela ter um pé horrível por conta da patinação e tal, do esforço que ela coloca sobre os pés. Mas não é isso. Tipo, isso na real é só uma coisa que juntou com uma outra que é forte. Tipo assim, juntou a paixão das pessoas por Alissa Liu, mais a paixão das pessoas que elas têm pelos pés. E daí juntou as duas coisas, ficou uma coisa só ainda mais forte. Mas, por que que antes disso lá, antes quando ela ganhou a medalha, por que que ela foi tão trend assim? Por que que a galera... Eu assisti a primeira vez, eu juro que eu não entendi, mas depois eu comecei a entender o porquê que as pessoas gostaram tanto. Ela tem toda uma questão da história dela. As pessoas ainda querem ver essa coisa de superação. Do tipo, antes ela não podia escolher as músicas dela, a paixão dela meio que virou uma coisa que era tediosa, ela não sabia se isso era a identidade dela e tudo mais. Ou seja, teve um conflito real ali que foi contado. Então as pessoas já têm uma questão de assimilação e se veem um pouco nela. Elas gostam desse personagem, né, heróico que aparece. Também essa jornada do herói. É comum, é batido, é clichê, é coisa de Disney, mas parece que funciona, sabe? Só parece que funciona. E parece que vai sempre funcionar porque a gente sempre quer acreditar, sabe? Tem algumas histórias secas do tipo filmes. Agora eu não vou lembrar, mas tem um filme lá bem depressivo, assim, que acho que é do Nolan, inclusive, que é um filme que fala sobre drogas lá. E daí o protagonista, ele vai passando por dificuldade, e aí no final ele termina sem o braço. E tipo, preso, sabe? A gente sempre espera que vai ter uma reviravolta. A gente quer ver essa reviravolta. E o filme ele dá um balde de água fria, tipo, corte seco. Não. Só aconteceu essa merda e depois aconteceu mais uma merda. Tá, eu não sei o que eu vou fazer pra resolver esse problema no meu microfone. Ele sempre fica desligando quando dá uns 10 minutos, porque ele não entende que não tá acontecendo nada de fundo. Mas eu tô falando, só que eu acho que só capta a saída. E daí ele simplesmente desliga. Mas tá. Então o que aconteceu? Sobre o filme. E daí o filme simplesmente acaba seco assim. Tipo, não tem lição de moral, não tem nenhuma perspectiva positiva pra se tirar daquilo. É só tipo assim, não tem nada de positivo vindo daqui. E eu acho até que é uma mensagem ok, porque é um filme que fala sobre drogas e tal, e de como as pessoas elas podem acabar se viciando. Então, é um impacto forte, mas que fora das telas ele pode sim ter um impacto positivo, né? Das pessoas, caraca, não tem coisas bonitas pra se ver aqui. Mas tá, não é esse o assunto. Alissa Liu, por que que ela fez tanto sucesso? E na minha concepção é muito pela questão da personalidade. E personalidade vem de persona. As pessoas se ressoam com ela. Elas
querem uma pessoa forte para se inspirar, uma história legal. E ela traz muito disso, do tipo assim, eu vou fazer as coisas do meu jeito, sabe? E ainda assim vou conseguir dar certo. Raras as pessoas conseguem fazer isso, de fazer as coisas exatamente de um jeito autêntico, do jeito que elas gostam, do jeito que elas querem, e ainda serem campeões, e ainda conseguirem fazer isso funcionar. Normalmente é uma questão de escolha, normalmente as pessoas têm que escolher ou o que elas gostam ou o que dá dinheiro. E tem até. Isso funciona até mesmo para brutalidade. As pessoas querem essa coisa real. Às vezes até de um lugar de dor. Por exemplo, esses tempos atrás eu estava escutando o podcast antigo do Petri, lá do Saco Cheio. E eu acho legal, assim, escutando as histórias de merda que aconteceram na vida dele. E de alguma forma isso é tipo um deleite, tipo, porque a gente fica tipo, caramba, que legal, tem alguém que tá se fudendo junto também, não é só a gente que tá se fudendo. Por exemplo, hoje eu tava voltando de Uber, né? E daí eu tava falando pro cara assim, eu tô no 6 por um, né? E é uma merda. Daí ele falou, cara, você tá no lucro. Quantos empregos você tem? Daí eu falei, um só, né? O 6 por um, porra. Eu fiquei pensando, como assim quantos, sabe? O 6 por um já tá me matando, você quer que eu tenha mais um? E daí ele falou, tipo, aqui a cidade é boa, mas ela cobra o seu preço. E realmente, aqui é uma cidade onde tem um custo de vida muito alto, principalmente para quem paga aluguel e tal, tá tentando comprar uma casa. E ele me falou que ele pegou lá uma casa no bairro aqui próximo, né? Tipo, não é bem central, mas é próximo. E ele simplesmente tá tendo que trabalhar em dois empregos, sabe? Faz o emprego dele mais o Uber para conseguir pagar. E por incrível que pareça, essa pessoa ela tava até tipo simpática, feliz assim. Ó, a dengue. Cuidem-se, né? Se bem que eu também tava me cuidando, mas peguei igual. E ele, inclusive, assim, parecia até feliz, sabe? O que eu achei estranho, porque eu tô morrendo já com um emprego só, e ele com dois tá, tipo, ok, sabe? Tá até com um olhar positivo, ou talvez já tá totalmente amortecido. Mas é essa questão, as pessoas elas querem essa coisa real, elas querem ouvir alguém falando. E pelo que parece, tem uma frase que é interessante, que é do Primo Rico, que ele fala assim: o cemitério dos perdedores é silencioso. Eu acho que pela primeira vez o cemitério dos perdedores não está sendo tão silencioso assim. E tem pessoas que estão transformando o próprio fracasso delas em cômico, em uma coisa que é vendível, que as pessoas querem escutar. Semelhante àquele episódio do Black Mirror, onde tem tipo um negão assim, né? Daí ele vai lá, ele anda de bicicleta para ganhar os pontos. E é tipo assim, os pontos é meio que a vida deles. E daí ele vai lá num programa de auditório com os pontos dele e ele tipo ameaça se matar. Aí a galera fica embasbacada com aquilo, e em vez de acontecer uma real mudança na sociedade, ele simplesmente ganha um programa de TV e se for parar pra pensar, deve ser a mesma coisa que aconteceu tipo com o Felca, sabe? É assim, era uma coisa que era feita pra consertar, a sociedade piorou, sabe? Por exemplo, ele fez um negócio lá, era pra proteger as crianças e na real o que a gente ganhou foi vigilância 24 horas, 24 horas por dia. Agora tem que colocar o rosto pra conseguir jogar um jogo, sabe? Tipo, que palhaçada é essa, sabe? Inclusive eu já fui lá, tem um abaixo-assinado que tá rolando, acho que precisa de 20 mil votos. Já tava com 4 horas, já tava com 6 mil votos. Pra revogarem essa lei de merda, eu fui lá, loguei com o meu Gov e votei pra revogarem essa lei de merda. Tipo, onde é que já se viu, sabe? Agora pra você logar em tudo, vai ter que colocar o teu rosto. Já não bastava pra fazer login em banco, ter que colocar aquela merda lá e ficar verificando. Agora a gente vai ter que fazer isso também pra jogar porra de um jogo. Ah, não, sabe, é demais. É, é o controle ele sendo embutido. Daqui a pouco eles vão querer decidir o que a gente compra com Pix.
E vão começar nessa mesma prerrogativa. Não, não, é só para a gente evitar que, por exemplo, crianças comprem cigarro com Pix. Eles vão jogar uma coisa absurda assim. Tipo, criança já não pode comprar cigarro, mas eles vão jogar, sabe? Eles vão meter essa. Aí tem gente que vai, obviamente, ser contra, tipo, ah, a gente não pode regular o que as pessoas compram com seu próprio dinheiro. E daí eles vão falar assim. Não, mas olha, cara, você quer que as crianças fumem cigarro? Ai, você é uma pessoa horrível. Tipo, eles vão jogar essa contra, sabe? E na real tem sempre umas pessoas pagas pra fazer isso, né? Vocês sabem. Tipo assim, quando você entra lá nos comentários, tá ok que tem gente burra, mas tem gente que dá uma forçada, sabe? Tem gente que tem realmente algumas opiniões que elas são umas sequeladas da cabeça. Elas não deviam ter direito à opinião. Mas a real é que elas estão sendo pagas para digitar esse tipo de besteira, para fazer o que é chamado de reforço social. Por exemplo, uma ideia, ela não precisa ser aceita por todos para ser embutida. Ela só precisa ser aceita pela maioria, ou pelo menos nem precisa a maioria aceitar, mas é pelo menos a maioria acreditar que a maioria aceita. Entende o quão profundo isso é? Não precisa realmente acontecer de fato. Precisa só ser uma mentira bem contada. E meio que parece que não há limite, sabe? As pessoas se calam, as pessoas não fazem porra nenhuma. As pessoas aceitam, elas estão muito passivas. Por exemplo, quando aconteceu o negócio lá do Twitter, eu achei, pronto, agora o pessoal se revolta de uma vez, né? Tiraram uma rede social inteira aqui do Brasil. E não, ninguém fez nada, todo mundo só calou a boca e se afugentou para outra rede social. Foi lá para Blue Sky, ficou mordiscando lá o Threads, e é meio que isso, sabe? E daí depois revogaram e tal, né? E essas leis são uma palhaçada. Tipo, eles falam, ai, a gente tá correndo atrás de um terrorista no Telegram. Não, não, é só porque vazou nudes lá de uma filha de um juiz, sei lá o quê. E daí depois de, sei lá, algumas horas, outro juiz falou que merda é essa que tá acontecendo e foi lá e revogou essa porra, tá ligado? Ainda bem, sabe? Mas no caso do Twitter, não, sabe? As pessoas meio que deixaram, só simplesmente aconteceu. E é assim que. Olha só, eu já caio em assuntos de governo de novo, né? Mas é uma merda, né? Parece que isso está sempre com a tendência a piorar. Brasil rumo caminho da China. E não na industrialização, né? Não nas coisas boas, assim. É só o Brasil tem essa capacidade de merda, de só copiar o que é ruim. Eles, eles pegam a infraestrutura da África, né? Pegam ali o governo da China, a burocracia, sei lá, qual que é um país burocrático aí? Do Brasil, não tem país mais burocrático, né? E metem 1 milhão de leis aqui. E não é brincadeira. Pelo que parece, o Brasil é um dos países que tem mais leis e as pessoas ainda pedem por mais, sabe? Tipo, ah, não deu certo colocar mais uma lei. O que que a gente vai fazer? Ah, então coloca mais uma lei. Nossa, colocar o Estado no controle de tudo não deu certo. O que que a gente faz? Ai, põe mais Estado, põe mais um cargo, né? Nossa, enquanto isso, os políticos lá em Brasília, eles estão assim, ó, pulando quando alguém comenta isso, sabe? Alguém real, né? Não alguém de esquerda que está sendo pago para concordar com o imposto. E, obviamente, quem é a favor de imposto? Ninguém é a favor de imposto. Mas as pessoas fazem. Ah, e por. De novo, essa porra de microfone vai desligar. Eu acho que eu vou reclamar disso por um tempão até eu descobrir como é que resolve. Ah, e último assunto. Por algum motivo as pessoas gostam de ver Silk Song. Eu achei que essa porra desse hype já tinha passado. Eu não sei, às vezes eu acho que a minha vida ela tem um negócio disruptivo. O que eu tô pensando começa a influenciar no mundo inteiro. Por exemplo, tinha um canal que eu assisto, né? E assim, ó, o canal eu acho que ele tem uns 2.000 ou 2.000 vídeos. Tipo, tem vídeo pra caralho da pessoa falando só sobre uma porra de um assunto. E as thumbnails é bem simples. Tipo, é uma thumbnail bonita, né? Mas é assim, a pessoa, né? O rosto da pessoa, o título do vídeo assim do lado, né? Uma coisa mais assim elegante. E é isso.
E é todas assim, mas por algum motivo eu fiz um vídeo de Silk Song ali, de fundo, e eu coloquei IA no título. Por algum motivo 14 pessoas quiseram assistir isso, ok, obrigado. Mas aí eu fui ver esse canal ali e ele colocou uma capa de Silk Song. Eu falei, que porra é essa? Você fez 2.000 vídeos e nunca tinha feito isso. Aí agora porque eu fiz, e eu aqui com minhas 14 visualizações, aí de repente apareceu lá o cara com uma única thumbnail, com um negócio de Silk Song e com fundo assim de jogo, sabe? Ele nunca fez isso. Cara, eu realmente não entendo. Eu realmente não entendo essas coisas. Realmente eu acho que alguma coisa que eu penso causa uma falha na Matrix, porque não é possível. Mas é isso. Uma coisa que eu vou tentar fazer agora é tentar deixar esses vídeos de 40 minutos, pelo menos de 15 minutos. Porque, não sei, parece que as pessoas também gostam de consumir conteúdo mais curto. Óbvio, né? Ninguém aguenta ver um tagarela falar por 40 minutos sobre vários assuntos bullshit no dia a dia. Mas é isso, você escutou, muito obrigado. Eu vou continuar falando um monte de merda por aqui. A tendência é essa. E não sei se vocês gostarem desses vídeos de Silk Song, confiram o primeiro lá que eu falei sobre A, que vocês vão pegar meio que uma trilogia. Vai ser aí o meu easter egg para vocês. Se vocês assistirem todos os vídeos, vocês vão conseguir entender o que está acontecendo no jogo. Que processo, aonde que eu tô em cada etapa, ou ou que seja, né? Vocês vão ter que achar os vídeos assim. Eu vou deixar um pouco difícil para vocês. Confio, né, também que vocês são capazes de ir listando dos mais antigos para os mais atuais.